Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula aí a respeito de lançamento oblíquo, tá? Nós falamos lançamento oblíquo, tá, gente? Quando um objeto ele é lançado formando um certo ângulo com a horizontal, tá certo? Então vamos dizer, né? Ele vai ter um movimento que a gente pode dizer assim, ó, tanto na vertical quanto na horizontal. Então ele vem aqui para a horizontal, né? Ele vem para a direita nesse caso, né? Ó, quanto ele sobe, né? Ó. Então ele está subindo, ele chega lá num ponto, atinge uma altura máxima, depois esse objeto vai cair, né? Pessoal, nós vamos estudar separado, tá certo? Então primeiro eu vou estudar o movimento vertical, depois a gente estuda o movimento horizontal e depois a gente amarra as ideias aí, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, nesse movimento aqui, ó, quando esse objeto ele está subindo, o que vai acontecendo aí com a sua velocidade vertical, tá, gente? Vamos falar só da vertical. Então, ó, o que vai acontecendo aqui com essa velocidade? Esse objeto ele foi lançado para cima com uma certa velocidade. Eu fiz a decomposição dessa velocidade, tá, gente? Ó, o V0x e o V0y, né? Essa velocidade, tá, gente? À medida que vai subindo, ela vai diminuindo. Concordam comigo, gente? Não. Ela vai diminuindo o seu valor, tá? Então, ó, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chega aqui, essa velocidade chega a zero, tá certo? Ele perde a velocidade de subida e aí ele começa a cair, tá certo? Na caída, né, ó, na queda dele, ele começa a aumentar esse vetor velocidade, ó. Tá? Então, ó, velocidade começa, vai aumentando, né? E vai chegar aqui, né, com uma velocidade que em módulo, né, gente, é o mesmo valor da velocidade de lançamento, tá certo? Pessoal, nós sabemos aí, tá, gente, que os objetos quando eles estão em queda ou quando eles estão lançamentos, tal, eles são atraídos aí para a Terra por causa do peso, não é isso? Tá? Então nós temos aí o peso, que é a força que a Terra exerce sobre os objetos que estão na sua superfície, né? E próximos a ela também, né? Ó. E nós vamos ter aí uma aceleração. Essa aceleração, gente, que a gente chama aceleração da gravidade, ela vai ser sempre para baixo, puxando esses objetos aí para a Terra. Então, por isso, tá, gente, que nesse momento aqui, tá, gente, nós vamos ter, ó, até o ponto mais alto, a altura máxima aqui, né, nós vamos ter um movimento retardado, ó, tá? Ou seja, velocidade em um sentido, aceleração em outro, né? Ó. Então, nós vamos ter um movimento retardado, ele diminui a velocidade. Na volta, velocidade para baixo, aceleração também para baixo, tá? Então vai ter um movimento acelerado. Por isso que os vetores vão aumentando aí o seu tamanho, tá certo? Bom, essas velocidades aqui, tá, gente? Como é que eu poderia decompor essas duas velocidades aí? Eu poderia decompor, né, ó, o V0y, né? Essa velocidade aqui, eu posso decompor utilizando a fórmula aí do seno, né? Seria V0 seno de θ. Ok? Daqui a pouco a gente já vai usar, né, gente? Eu já vou fazer uma decomposição aí também do x, tá? Vou aproveitar o desenho aqui. O que seria o V0x, né? V cosseno de θ, tá? Ó. Tá certo? Daquela regrinha de decomposição de vetores, né? Ó, nós temos aí os valores tanto do y quanto do x. Do x eu vou usar movimento horizontal, né? Daqui a pouco a gente vê, tá?
Pessoal, como é um movimento que tem aceleração, quais são as fórmulas que eu posso utilizar, né? Ó, isso daqui, se eu desprezar a resistência do ar, né, ó, eu vou ter aí um movimento uniformemente variado. Então, eu vou poder utilizar, ó, essa fórmula aqui. Certo? Eu vou poder utilizar essa fórmula aqui, ó. E vou poder utilizar essa. Tá? São as fórmulas aí, ó, do movimento uniformemente variado. Só que é lógico, tá, gente? Aqui, ó, no lugar do A, eu vou substituir o G, né? Por causa da gravidade. Então elas vão modificar só um pouquinho aí, tá? Ó. Normalmente nós colocamos no lugar do S, nós colocamos Y, tá, gente? De posição, né, na vertical, tá certo? Só para a gente deixar bem definido, tá? Ó, Y vertical, X horizontal, certo? Então ficaria assim, ó, Y seria igual ao Y0, tá, gente? Só que daí o Y0 a gente considera, em diversas situações, a gente vai considerar ele sendo zero, tá? Então, ó, velocidade inicial, só que essa velocidade inicial é essa daqui, tá, gente? É o V0y, tá? Então vai ficar assim, ó, o V0y vezes t menos, tá, gente? Que é um movimento aí retardado, né? Ó. Então ficaria dessa maneira aí, a fórmula, tá ok? E essa daqui? Aqui eu poderia falar VY, né, gente? Por causa da vertical, tá? A velocidade inicial Pessoal, essa velocidade inicial também seria essa daqui, tá? Ó, o V0y. Então eu vou fazer assim, ó, V0y ao quadrado menos 2g delta S. Esse delta S, tá, gente, muitas vezes vai ser substituído por H, vai ser substituído aqui por altura, né, em algumas situações, tá? Depois a gente vai ver aí os detalhes aí, tá? E por último, pessoal, VY seria o V0y menos GT. Então você vê que só alguns detalhes que a gente está trocando, né? Colocando aqui umas letras, mas a fórmula, tá, gente? Na prática, é essa fórmula aqui que nós estamos utilizando aí, tá bom? Vamos para o movimento horizontal aí agora. Pessoal, movimento horizontal. Certo? Movimento horizontal, gente, nós vamos ter, desprezando a resistência do ar, nós vamos ter assim, ó. Ele não tem influência da gravidade, tá, gente? Porque a gravidade é na vertical, tá? Então, como ele não tem influência da gravidade aí, ó, essa velocidade aqui, ela vai ser constante, tá? Então, independente aqui do ponto que você pegue, ó, o vetor velocidade de x, ele vai ter aí o mesmo valor desse daqui, ó, certo? Então, aqui também, né, ó, vai ser um movimento uniforme, né? Então, ó, só recordando ali com vocês, né, ó, o V0x, como é que a gente chega aí na decomposição, né, ó? Seria o valor da velocidade inicial. Velocidade inicial seria essa, tá, gente? Essa daqui de vermelho, tá? Vezes cosseno, né? Ó, cosseno de θ. Tá certo? Pessoal, se é um movimento uniforme na horizontal, que fórmula que eu posso utilizar? Não. Eu vou utilizar aquela fórmula do movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT. Famoso sorvete aí, né? Ó, tá? E aí, gente, como é que fica isso? Como eu falei para vocês, tá, gente? O Y eu vou usar na vertical, o X eu vou usar na horizontal. Então eu vou escrever essa fórmula da seguinte maneira: ó. X
vai ser igual ao x0, né, posição inicial. Muitas vezes a gente já coloca 0, tá? Mas quem é essa velocidade aqui, tá, gente? É o v0x, tá? É o v0x vezes o tempo, tá? Então eu vou poder utilizar essa fórmula aqui, ó, no movimento horizontal, tá ok? O... Pessoal, agora nós vamos juntar aí os dois vetores, ó, tá? Olha como é que fica, gente, ó. Perceba que o meu Vx, ó, ele tem sempre o mesmo tamanho, olha lá, ó, tá certo? Em todas as posições. O Vy, não, tá, ó. Ele começa a um valor maior, ele vai diminuindo a velocidade, né? Vai perdendo essa velocidade, chega lá em cima, tá, gente? Esse ponto aqui, o ponto de altura máxima, é o ponto que nós vamos ter, ó. Lá na altura máxima, nós vamos ter a velocidade mínima, certo? Por que velocidade mínima, pessoal? Porque eu vou considerar só o vetor x, eu não vou estar considerando o vetor y, certo? Então a velocidade mínima vai ser lá na altura máxima lá. Então algum exercício perguntar para vocês, né, qual a velocidade mínima do movimento? Calcula a velocidade, né, lá no ponto mais alto, tá? Ó. Se você tiver já o valor do Vx, é só dizer a resposta, né? O valor do Vx é a velocidade mínima aí, tá bom? Pessoal, vamos dizer que eu queira calcular essa velocidade em um determinado ponto aí. Então, por exemplo, se eu quero calcular essa velocidade aqui, ó, nesse ponto, o que eu teria que fazer? Ó? V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado nesse instante, tá? Ó, então eu teria que calcular o Vx e o Vy nesse instante, tá? Vamos dizer aí um tempo 3 segundos. Calcula aqui para 3 segundos, calcula os dois, acha por Pitágoras a velocidade resultante. Então, em qualquer ponto, tá, gente? Vocês vão calcular aí o vetor velocidade, né? Com essa fórmula aí, ó, tá? Lembrando que vetor velocidade, tá, gente? Ele é esse daqui, ó, certo? Sempre esse vermelho aqui, ó, tá ok, ó? Aqui eu coloquei assim, ó, V0, V1, V2, V3, como se fosse vários instantes diferentes, tá certo? Mas aí eles vão, no exercício, eles falam para vocês, calcule esse vetor velocidade no instante tal. Aí você determina esse vetor velocidade, tá? Pessoal, eu vou colocar aqui com outras cores, só para vocês verem, né? Ó, que a aceleração, gente, ó, nós vamos ter uma aceleração que seria a aceleração tangencial. Aceleração tangencial em um determinado ponto, tá, gente? Vamos dizer um ponto aqui na subida, tá? Essa aceleração tangencial, gente, ela vai ser, como o próprio nome diz, né, ó, tangente à trajetória, certo? Fora isso, pessoal, nós teríamos uma aceleração centrípeta, que seria uma aceleração direcionada ao centro da trajetória, né, nesse determinado instante, tá? E aí, pessoal, eu poderia determinar aí, né, também fazer um Pitágoras aqui, ó, tá? E determinar aí a aceleração resultante. Essa aceleração resultante, gente, ela seria, né, a aceleração aí da gravidade, tal. Não ficou muito caracterizado aqui, porque essa aceleração resultante aí, ela fica sempre para baixo, tá certo? Então, ó, eu posso calcular essa aceleração resultante também fazendo por Pitágoras, eu calculando aqui, ó, né, essa aceleração. Aqui nesse ponto não, aqui nesse ponto vai ser o A mesmo, né? O A mesmo, lá em cima que vai ser o valor da gravidade, tal. Então eu também poderia calcular esse A, né,
também fazendo aí, ó, por Pitágoras, a aceleração centrípeta ao quadrado, a aceleração tangencial ao quadrado. Então, eu também teria que calcular dependendo desse ponto aí, tá bom? Continuando aí, gente. Pessoal, aí como é que eu chego a calcular aí o tempo de subida, né? Pessoal, o tempo de subida é fácil, tá? Eu posso utilizar essa fórmula aqui, né, ó, que eu já passei para vocês, que ela é derivada lá do V igual a V0 mais AT, né? Tá certo? Só que daí o que acontece, pessoal? O tempo de subida, né? Lá no alto, a minha velocidade final de subida vai ser zero. Tá? Então o que eu teria que colocar? Ó? Lá no alto, zero. Vocês lembram o valor do V0y, não? Seria V0 seno do ângulo, né? Certo? E aí, pessoal? Aí é só nós isolarmos aí o t, aí vai ficar o quê? Ó? T vai ser V0 seno de θ dividido por g. Tá? Então, ó, tempo de subida vai ser esse valor aqui. Ó. Na realidade, tá, gente, essa fórmula aqui a gente não tem muita necessidade de decorar, porque no exercício você já substitui, você já calcula direto esses valores aí, tá? Pessoal, o tempo de subida ele é o mesmo tempo de descida, tá? Ó. Então, ó, poderia falar assim, ó, tempo de subida ele é igual ao tempo de subida. Opa, tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? Então o que acontece? Ó? O tempo total, que a gente chama tempo de voo, né? O tempo de voo, gente, seria o quê? Seria 2 tempos desse daqui, ó. Então era só fazer, ó, 2 vezes V0 seno de θ sobre G, tá? Não tem, como eu comentei com vocês, tá, gente? Também não tem muita necessidade de decorar essas fórmulas aí, tá? Mas, se vocês quiserem calcular de uma maneira mais direta, utilize essas fórmulas aí, tá ok? E a altura máxima, gente? Altura máxima, eu comentei com vocês, né? O ponto mais alto da trajetória, né? Quero saber aqui, ó, a que altura esse objeto vai estar do chão, né? Nós podemos utilizar, gente, pela equação aí de Torricelli, né? Lá no alto, a velocidade vai ser zero, tá certo? Lá no alto a velocidade vai ser zero. Então ficaria o quê? 2g, o ΔS, tá, gente? A distância percorrida, né, ó, durante a minha subida vai ser exatamente a altura. Então esse ΔS aqui, ó, vai ser o h, né? Quem que é o V0y, né? Ó, acabei de falar aqui para vocês, né, gente? É o V0 seno de θ. Tá ok? Então, ou seja, eu poderia calcular essa velocidade, deixa eu colocar o quadrado aqui, não. Eu poderia calcular essa altura, desculpem, né, a altura máxima, né? De que maneira? V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dividido por 2g. Ó. Então também seria uma fórmula para a gente achar essa altura máxima, né, ó, de uma maneira direta, ok? Então, eu costumo falar, tá, gente, fica muitas fórmulas para a gente decorar. Então eu prefiro resolver o exercício com menos fórmulas, né? Ó. Mas enfim, lembrou de uma fórmula dessa, né? Ó, fica, obviamente, que fica mais rápido de você determinar, né?
E o alcance? Gente, ó, alcance seria, vamos dizer, ó, a distância que esse objeto vai cair, né, ó, no chão aqui. Tá? Então, ó, do ponto de lançamento até a queda dele, ó, qual distância horizontal ele percorreu? Isso daí que nós chamamos de alcance. Tá? Gente, ó, o que seria esse tempo aqui? Esse daqui, ó, o tempo dele ser lançado até o tempo dele chegar seria o tempo de voo, né? Vocês lembram o tempo de voo que eu falei para vocês? Ó? Tempo de voo, 2v0 seno de θ sobre g, né? Esse daí seria o tempo de voo. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês, né, ó, que na horizontal nós utilizamos a fórmula assim, né, ó, x é igual a, seria o x0, né, gente, mais a velocidade vezes o tempo. Essa velocidade seria a velocidade x, né? Velocidade x é o v cosseno de θ vezes o tempo. Tá ok? Só que esse x0 aqui, tá, gente? Nós vamos considerar aqui, ó, o ponto inicial, 0. O ponto final, né, ó, a distância final, a posição final, seria o meu alcance. Tá? Então, o que seria o alcance? Não. Seria o v cosseno de θ, né? E quem que é o meu t? O t não é isso aqui, gente? 2v0 seno de θ sobre g. Pessoal, olha só o que apareceu aqui, gente. Estão lembrados desse negocinho aqui, ó? De trigonometria? Né? Olha só o que apareceu aí, gente. Né? Aqui é o V0 também, né, gente? Aqui é o V0 também. Gente, 2 seno θ cosseno θ é a mesma coisa que seno de 2θ. Então, como é que fica a minha fórmula do alcance? Né? Ó, deixa eu colocar até de caneta vermelha aqui. Ó. A fórmula do alcance ficaria ó, V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Tá? Tudo isso aqui ó, é a mesma coisa que seno de 2θ. Tá? Dividido por G. Tá? Então a gente teria aí uma fórmula do alcance, tá certo? Tem alguns exercícios, tá, gente, que eles vão falar para vocês alcance máximo. Qual que seria o alcance máximo, né? Pessoal, o alcance máximo, ele é obtido quando o ângulo é igual a 45, tá? Quando o meu ângulo de lançamento, né, ele vale 45 graus. Só que daí, gente, o que acontece? Ó, se eu substituir 45 graus aqui, ó, o que vai ficar? Ó, 2 vezes 45 dá 90, né? Seno de 90 vale 1, tá certo? Então, como é que ficaria essa fórmula aqui do alcance máximo? Se o exercício falasse qual é o alcance máximo, aqui vai dar 1, então ficaria só o valor do V0 ao quadrado dividido por G. Essa fórmula aqui ainda vale a pena, né, decorar, né? Uma fórmula simples aí para resolver aí algumas situações aí, né? Ó. Tá certo? Pessoal, equação da trajetória, né? Gente, ó, na equação da trajetória, eu vou falar para vocês aí, ó, não é algo tão simples, mas também não é tão complicado. Tá? Eu vou resumir por causa do nosso tempo, né? Ó. Seria assim, ó. Se eu pensar na fórmula do movimento horizontal, seria x é igual ao V0x, né? Que eu já falei para vocês, o V0x é V0 cosseno de θ, né? Vezes o tempo.
já eliminando o x0, né? Eu já estou fazendo ele considerando zero, tá? Pessoal, se eu isolar aqui o valor do meu t, o que vai acontecer? Ó? Vai ser x dividido por v0 cosseno de θ, tá? Vamos segurar essa fórmula aqui, tá? E qual que é a fórmula do movimento vertical? Y seria igual ao y0, que eu vou considerar zero também. O v0y, o que é o v0y? V0 seno de θ, vezes t, não é isso? Menos meio gt ao quadrado, tá? Pessoal, se eu substituir essa equação 1, tá? Nessa equação 2 aqui, eu vou chegar na fórmula a equação da trajetória, tá? Então, eu não vou demonstrar agora, tá, gente? Também devido ao nosso tempo, mas ficaria dessa maneira aí. Certo? Essa daqui é a equação da trajetória. Então você substitui os valores, né? Você chega nessa equação aí. Tá ok? Bom, vamos para um exemplo aí, gente. Primeiro exemplo, tá? Vou considerar um objeto que ele vai ser lançado formando um ângulo θ com a horizontal, né? E aí ele deu aqui, o valor do seno de θ, cosseno de θ, deu o valor da gravidade. Determine a função horária dos espaços horizontal e vertical dos movimentos. Pessoal, qual que seria a função horária do movimento horizontal primeiro? Então, S é igual a S0 mais VT, né? Eu vou considerar a minha posição inicial 0, certo? O S eu vou chamar de X, tá ok? Então, deixa eu só fazer a decomposição aqui para eu já usar direto aqui. Como é que ficaria os dois aqui, né? O meu Vx e o meu Vy. O V0x e o V0y, né? O x a gente pode até deixar só o Vx, tá, gente? Não precisa colocar o V0, tá? Porque como eu falei para vocês, ele é constante, né? Então, o V0x, gente, ele não seria V0 cosseno de θ, né? Então ele ficaria, 25, o cosseno de θ vale 0,6, tá? Então aqui vai dar 15 metros por segundo. E o V0y? V0 seno de θ, tá? Então vai ficar 25, seno de θ vale 0,8, então vai ficar 20 metros por segundo, tá? Vou deixar aqui separado, que daí já economiza um espaço aqui, né? Então o que vai ficar, gente? O x, né, vai ser o valor da velocidade x, que vale 15, né, vezes o tempo. Então, para o movimento horizontal, seria essa equação. E para o movimento vertical? Também vou considerar a posição inicial 0. Eu vou colocar aqui, o S a gente chama de Y. O V0Y, 20. Gravidade vale 10, né? Dividido por 2 vai ficar 5. Então pronto. Tenho aqui também a função horária das posições para o movimento vertical. Tá certo? Então são essas duas fórmulas aí. Tá ok? Pessoal, letra B. Quais são as funções horárias da velocidade? Não.
Gente, ó, função horária da velocidade, eu vou pensar aqui no... Deixa eu só pegar a folha aqui de novo, só para eu lembrar os valores. Função horária da velocidade. Em x, gente, não muda, né? Em x, a velocidade é constante, ó, 15 metros por segundo. E em y? Em y, nós podemos pensar assim, não é? Ó, então, a velocidade em y seria a velocidade inicial, né? Qual que seria a velocidade inicial? Não. Seria essa daqui que a gente determinou aqui, ó. 20 metros por segundo. Então ficaria V igual a 20 menos 10t. Ah, então tá aí. Para vertical eu tenho uma fórmula, né? Para horizontal não. A horizontal é uma velocidade constante, então fica só 15 metros por segundo, tá? Então aqui horizontal, aqui para vertical, ok? Qual o tempo para atingir a altura máxima? Gente, ó, a altura máxima é quando a minha velocidade y, né? Velocidade na vertical é zero. Então imagina essa equação aqui ficando assim, ó. 0 é igual a 20 menos 10t. Ó. Então, resolve a equação. Ó. Meu tempo para atingir a altura máxima, 2 segundos. Tá? Qual o tempo para retornar ao solo? Se ele vai subir em 2 segundos, né, gente? Deixa eu trazer aqui para vocês de novo. Ó. Se ele vai subir em 2 segundos, ele vai voltar ao solo em 4 segundos. Ó. Então, só colocar aqui, ó, t igual a 4 segundos. Qual que é a altura máxima? A altura máxima eu posso utilizar com essa fórmula aqui, ó. Certo? Como o meu tempo de altura máxima, para atingir a altura máxima, vale 2 segundos, então é só substituir aqui por 2, ó. Então vai ficar 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Então aqui vai dar 40. 4 vezes 5, 20. Então a minha altura máxima, tá, gente? Que é o y aqui no caso, né? Eu vou chamar aqui 20 metros. Tá ok? Qual é o alcance? Não. O alcance é só substituir nessa fórmula. Coloca t igual a 4 e determina. Então, ó, 15t, faz aí 15 vezes 4, 60 metros aí. Tá ok? Pessoal,